Ontem falamos um pouco sobre a vida e o ministério de Barnabé, como encorajamento para nós que desejamos o caminho do Senhor nesses dias, né? Por que muitas vezes a obra do Senhor não avança? E Barnabé foi um segredo para a obra de Deus avançar. E esse espírito de quebrantamento, de encorajamento é tão singular. E nós vimos o trabalhar do Senhor usando Barnabé em relação a João Marcos. Provavelmente Barnabé está muito relacionado a irmãos que estão indo à frente, irmãos que servem, que têm responsabilidade espiritual. Mas eu gostaria de aproveitar os poucos minutos que ainda temos. Nós vamos ter, só para dar uma direção, um intervalo daqui a pouco, e depois teremos o segundo tempo e queremos acabar até meio-dia. E nesse tempo de oração, de comunhão, o irmão Pablo sentiu do Senhor de não compartilhar, como se o encargo dele para hoje ele deveria reter, né? ou não teve graça para compartilhar. Ontem os irmãos à tarde compartilharam 4 irmãos, né? Marcelo, Fabrício, Everson e mais um, Moisés. Foi um tempo muito precioso, né? E o Pablo entendeu que, de alguma forma, o encargo que ele tinha para compartilhar foi diluído nessas mensagens dos irmãos. Diluído no bom sentido, né? Repartido. E como é bom ter essa sensibilidade, percepção, porque o nosso desejo não é seguir uma programação, mas seguir o Espírito Santo, né? A programação é só um meio, um odre para a gente ter uma direção. E a gente está sugerindo que, nesse segundo tempo, como eu falei, dá vontade de ficar uma semana junto, né? Nós vamos abrir, para quem quiser, no período do intervalo agora, você possa formular perguntas, especialmente os jovens. Nós vamos ter um lugarzinho daqui a pouco, uma caixinha, que vamos colocar nossas perguntas ali, e aí poderão ser selecionadas e alguns irmãos poderão nos ajudar respondendo. Isso é só um parecer para poder enriquecer um pouco mais a comunhão e ajudar especialmente os mais novos, né? Mas nós também queremos ouvir a saudação dos jovens lá da Colômbia, depois do lanche ali, do cafezinho. Aí vocês veem, nós já falamos isso há 2 dias atrás, então vocês teve tempo aí para... É uma saudação, não é uma pregação. São meninas muito queridas e o Jonatas, né? O Jonatas está sendo bem conhecido aqui no Brasil, né? Vamos orar ao Senhor, né? Pai, em nome de Jesus, nós mais uma vez nos submetemos a Ti e queremos rogar ao Senhor que nos ajude nesses minutos que temos a sermos encorajados pela palavra do Senhor. Ó Deus, tem compaixão de nós e ser gracioso conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus que Tu sejas glorificado nessa hora também. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, se falamos algo sobre Barnabé aos irmãos que nos presidem e estão com responsabilidade espiritual, vamos falar um pouco sobre João Marcos, com o espírito de encorajar irmãos mais novos e também a todos nós que, de alguma forma, nos sentimos novos, né? E queremos ser encorajados pelo Senhor. Nós vamos abrir em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículo 27. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porquanto não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Jeremias começou muito cedo a sua carreira, se sentiu uma criança,
foi um homem esmagado por Deus. Antes do fogo consumir Jerusalém, o fogo consumia dentro do seu coração. Então ele relata as suas lamentações e a disciplina tão grande que o Senhor pôs sobre ele. Não temos tempo para entrar nisso, mas Jeremias ele ressalta nesse verso 27 que bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Normalmente a mocidade ela tem um ímpeto muito forte, um espírito aventureiro muito forte, sonhos muito ilusórios e românticos. E se o Senhor não pôr jugo sobre nós, no sentido de nos frear, de nos disciplinar, a nossa tendência é queimar etapas, romper com princípios, com os limites e termos um futuro lamentável. E essa palavra de Jeremias, ela está louvando que o jovem deve entender que é bom para ele ter jugo de disciplina sobre si. Às vezes nós não entendemos o jugo, não entendemos as limitações, não entendemos as disciplinas dos nossos pais e das circunstâncias que nos sobrevêm. Mas esse texto diz que quando não entendermos, nós devemos nos assentar solitário. Existe uma diferença entre a solidão depressiva e a solitude como um meio de devoção. Solitude é o ato de você se separar em silêncio para Deus, de você ir como os monges, os místicos do passado, se enclausurar em algum lugar, nem que seja uma montanha, um rio, um quarto, uma laje, mas você procurar ter um tempo de quietude diante do seu Senhor para entender a vontade de Deus e manter comunhão com Ele. Às vezes o jovem, nós, em nossa juventude, somos inquietos, nós não paramos. Jeremias foi alguém que sempre o Senhor colocou, de algum modo, em solitude. E essa deve ser uma disposição do coração. O Senhor falou para todos nós, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto. De alguma forma isso é solitude. É uma vida de devoção, uma vida separada com Deus. E aqui ele fala, olha, assenta-te solitário. Não no sentido de isolamento, mas no sentido de solitude, de devoção, de disciplina. Fique em silêncio, aquieta a tua alma, espere em Deus. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre você. Certa vez o Senhor falou para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é dar coice contra o aguilhão da disciplina. Ou seja, ele não queria suportar com silêncio o jugo que o Senhor havia colocado sobre ele naquele momento. E agora ele está dando coice, porque Paulo é comparado a um boi novo. Lembra quando o Senhor falou, tomem sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve. Vocês lembram disso? Vocês aprendam de mim com mansidão, aprendam de mim que sou manso e humilde. Vocês vão encontrar o quê? Normalmente o jovem não tem descanso. Se você lê as histórias antigas de como o arreio era colocado, a canga sobre o gado, especialmente em carro de boi, aqueles fazendeiros que tinham gados novos sabiam da brutalidade, da indisciplina do bezerro ou do gado novo. Então ele pegava um gado mais velho, manso, quebrantado, obediente ao seu senhor, colocava ele num lado do carro, na canga sobre ele. E na outra canga ele colocava um gado mais novo. E o mais novo queria quebrar o arreio do seu senhor. Ele não queria ficar ali debaixo do jugo. Ele queria estar lá nos campos, vendo as vitelas, comendo, passeando e correndo. Mas agora é a hora dele trabalhar. É a hora dele se submeter. E o Senhor fala, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tome sobre vós o meu jugo, o meu arreio. Meu fardo é suave, não tente se quebrar. O nosso Senhor, como no livro de Marcos, que falávamos rapidamente ontem, ele é aquele boi obediente, o servo obediente que não abre a sua boca quando vai aos tosqueadores, e agora nos coloca do lado dele. E nós temos que olhar para o Senhor e entender que esse jugo é bom, para a gente carregar a vontade de Deus sobre os nossos ombros. Amém, queridos?
Não tente quebrar esse jugo, não tente quebrar a disciplina do Senhor sobre si, sobre nós. Assenta-te solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele, o jovem. Põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, não pleiteie, não lute. Farte-se de afronta, não fuja dela, porque isso é um instrumento de quebrantamento. Quando tiver desilusões, seja na vida sentimental, na disciplina, na carreira, seja o que for, leve isso ao Senhor. Farta-se de afronta. Não se amargura. Não importa o que os outros fizeram com você, a questão é o que você vai fazer com o que os outros fizeram com você. O fato de Deus ter permitido um jugo pesado sobre Davi, usando Saul, um líder autoritário, não transformou Davi num novo Saul, um homem amargurado. Mas a obra que Deus fez usando Saul para perseguir Davi era para eliminar o Saul que estava dentro de Davi. Para quando Saul fosse ao trono, ele não fosse um novo Saul. Muitas vezes nós sentimos injustiças, nós não entendemos que nós somos piores do que aqueles que estão fazendo injustiça a nós. E o Senhor nos permite para eliminar coisa em nossa vida. Então, não olhe a circunstância nem as pessoas, mas sim a mão invisível perfurada pelos cravos da cruz que estão nos disciplinando. Fique em silêncio, espere, dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então o Senhor não nos abandonou, mas Ele tem preparado ou permitido um caminho de quebrantamento a todos nós. E é muito importante, quando os jovens entenderem essas coisas, porque vai nos poupar de muitos problemas no futuro. Certa vez, um amigo meu, que está à frente de uma assembleia hoje com outro companheiro, e ele falou assim: Gerson, quando eu era jovem, na verdade, quando eu era criança, depois adolescência, eu fui criado com meus tios, que eram padeiros. E eu ficava indignado, porque eu tinha que acordar muito cedo e ajudar na padaria. E eu olhava pelas vitrines da janela, as crianças estavam lá fora, brincando de futebol, soltando pipa, fazendo uma série de coisas o dia inteiro. E eu tinha que trabalhar, e além de trabalhar, eu tinha que estudar. Eu só podia brincar no final de semana, com meus 12, 13, 15 anos, até os seus 18 anos. E ele disse que ele se entristecia com aquilo e achava meio injusto. Porém, ele estudou, ele se formou, ele fez um MBA, se tornou um grande profissional e hoje ele é um obreiro, um servo do Senhor. E ele falou para mim que uma vez ele voltou no seu lugar onde cresceu e ele descobriu que todos aqueles colegas que ficavam na rua se envolveram com drogas e com outros problemas, a maioria já tinha morrido. E aí ele entendeu que foi bom ele ter suportado aquele jugo na sua mocidade, que foi o caminho que o Senhor usou para poupá-lo e ele se tornou hoje um homem de dignidade. Um pai de família, tem filhos e é um servo do Senhor. E gastou a sua energia em coisas úteis. Claro que ele brincava, mas não no horário de trabalho e do estudo. Então tem coisa que nós vamos entender só no futuro. E no presente a gente acha que é injustiça. Por isso temos uma geração tão fraca, né? Porque hoje os pais querem dar tudo que os filhos querem e eles não têm formação de caráter. Nós vamos agora, no Novo Testamento, falar um pouquinho de João Marcos. Marcos capítulo 14. Eu dei essa introdução porque nós vamos ver que o Senhor colocou um jugo sobre Marcos e que isso foi, de fato, um caminho do Senhor para a vida dele. Marcos 14, versículo 12. E nós podemos aprender lições aqui. Marcos 14, versículo 12, nos diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Perguntaram a Jesus. Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade,
E vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Não há acaso na palavra do Senhor. Talvez não tenhamos observado. Mas em Marcos aparecem detalhes dos relatos do nosso Senhor que não aparecem em outros evangelhos. E é muito interessante que Marcos escreveu esse evangelho. Então Marcos está como uma testemunha relatando coisas que ele presenciou. Aparentemente a nós não tem significado falar que você vai achar um homem carregando um cântaro sobre os seus ombros, ou tipo uma moringa onde se carrega água. Mas se você analisar um pouquinho a vida diária nos tempos de Jesus, esse é um título de um livro que conta a história, muito interessante por sinal, muitas coisas que estão no Novo Testamento, esse livro mostra como eram os costumes daquela época. E segundo a história, um homem não levava um cântaro de água sobre os seus ombros. Esse era o trabalho das mulheres e das donzelas. Seria algo muito vergonhoso um homem levar, ou um jovem levar, um vaso de água sobre os seus ombros. E aqui você vê o jugo do Senhor sobre um jovem. Quem você acha que é esse jovem? Quem poderia relatar isso? Eu creio que seja Marcos. E vários estudiosos também. Isso é uma disciplina. Quantas vezes nossos pais nos pedem para fazer algo que parece uma coisa ridícula? Na verdade, hoje o pai dá um abraço a um filho, ou uma filha e dá um beijo nele no meio de todo mundo, já é uma coisa que alguns acham estranho, né? Ou uma jovem chamar o pai de papai é algo estranho. Pedir a bênção. Mas, irmãos, Marcos estava levando, vamos usar essa perspectiva, um cântaro sobre os seus ombros, e possivelmente era o único que estava fazendo isso, porque Jesus diz, quando vocês entrar, vocês vão ver um homem, e a palavra homem aqui é meio genérico, no sexo masculino, mas não necessariamente um homem maduro, mas uma identificação do sexo masculino. Fiquem olhando, se vocês acharem um homem ou um jovem com um cântaro, segue ele. E lá vai Marcos. Quem era Marcos? Filho de Maria. Quem era Maria? Uma grande discípula. Aonde a história nos mostra que esse cenáculo, onde Jesus várias vezes teve momento com seus discípulos, era uma casa mobiliada, o cenáculo mobiliado, onde eles tinham momentos de comunhão, e inclusive aqui seria a Páscoa ou o partir do pão que ele iria executar com os seus discípulos. Então a primeira evidência de um jugo que nós vimos na vida de Marcos, ou a primeira menção de Marcos, ainda que indiretamente, ele está fazendo uma coisa que provavelmente não gosta. E, irmãos, o nosso caráter ele é formado por obedecermos em fazer coisa que não queremos fazer. A nossa maturidade quase sempre ela é acelerada quando aceitamos o jugo e indisciplina de coisa que não queremos fazer, mas devemos fazer. Não poupe seus filhos do não. Não poupe seu filho da disciplina, porque a vida será cheia de não e de disciplina. Os filhos mimados são os que mais são fracos em personalidade e caráter. Se Deus vai nos usar, Ele também forjará o nosso caráter, nos levando a fazer coisas que não queremos fazer, mas que são necessariamente o nosso caminho e a nossa missão em fazer. Às vezes, temos que deixar de fazer coisas boas para fazermos coisas que não queremos, mas sabemos que devemos, porque é uma questão de responsabilidade. Lá está Marcos. E ele entra nessa casa. Mais adiante, chegamos ao capítulo 15. Nós não temos um tempo muito farto hoje. Versículo 43.
Na verdade, vamos ler aqui. Um jovem que seguia escondido por detrás das árvores no lençol. Só um minutinho, irmãos, porque... 14? Ah, obrigado. Eu anotei errado aqui. Obrigado, irmão. Marcos 14, 51. Quando eles vieram prender Jesus, subentende esse cenário onde Jesus está convivendo com os seus discípulos, alguns dando vazão à imaginação, o vê na casa de Maria, mãe de João Marcos. E nesse momento, o versículo 43 diz que Judas Iscariote, vindo da parte dos principais, dos sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba de espada e porretes vieram prender, o traidor se aproxima e ele vai e beija Jesus e prende Jesus, e todos naquele momento eles se afastam do Senhor. Versículo 50 diz que todos deixando fugiram. E no 51 diz que um jovem, coberto unicamente com lençol, então eles lançaram a mão desse jovem. E puxando os lençóis, diz assim, mas ele, largando os lençóis, fugiu desnudo ou pelado, talvez com a roupa só de baixo. Aqui você está encontrando um jovem que seguia os discípulos e os discípulos seguiam Jesus. Ele não seguia Jesus de perto, mas ele seguia indiretamente, e o ambiente da casa dele era um ambiente onde sempre Jesus, os apóstolos estavam. Ele agora está seguindo de longe. Alguns entendem que era tarde da noite, João Marcos está deitado ou dormindo, e ele vê esse alvoroço, e ele agora se coloca de longe olhando. Ele não está amando e seguindo o Senhor. Ele está seguindo indiretamente. Mas, infelizmente, as suas roupas, esses lençóis que estão sobre ele, refletem, então, a sua realidade espiritual. Quando puxa o lençol, ele está pelado. Você lembra a reclamação do senhor à igreja em Laodiceia? O senhor fala que ela era pobre, cega, nu, miserável, estava pelada. Tinha um lençol de aparência, mas se você puxa o lençol, não tinha nada. Às vezes, estamos seguindo o Senhor, seguindo aqueles que estão seguindo o Senhor, mas nós mesmos não estamos seguindo o Senhor de perto. Paulo fala em 2 Coríntios que nós seremos revestidos. Na verdade, podemos ver isso rapidamente, 2 Coríntios capítulo 5, sobre essas vestes espirituais. Capítulo 5, 2 Coríntios, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, entre colchetes, como João Marcos, digo eu. E não nus. Então esse é João Marcos, serve o Senhor, segue o Senhor indiretamente. Mas ele ainda não estava como o Apocalipse 19, que fala da noiva adornada com vestes de justiça, quando cada nó, cada bordada que ela dá ali nas suas vestes representa o ato de justiça dos santos. Às vezes temos um lençol, mas não está bordado, porque não temos obedecido e praticado a vontade do Senhor. Qual é a nossa realidade espiritual? Você imagina a casa de João Marcos cheio de irmãos, de discípulos, de cristãos, de gente saindo, entrando, Jesus. Às vezes para o jovem não é fácil, né? Poxa, pai, vai hospedar de novo. Esses irmãos estão de novo, e a casa cheia, aí usa chuveiro, e usa tudo, não sei o que. Às vezes, para o jovem, é bom,
Mas às vezes isso é um transtorno, é um caos. Mas nós não entendemos que isso é um ambiente que o Senhor também está trabalhando com jovens. Na verdade, quem hospeda irmãos é o mais beneficiado do que aquele que é hospedado. Nós deveríamos encher nossas casas de irmãos e treinar os nossos filhos para hospedá-los, como disse Hebreus 13, que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Então você está vendo aqui, irmão, João Marcos seguindo o Senhor indiretamente, mas ele estava nu. E agora o Senhor permite tirar aquele lençol dele porque ele não quer aparência. Ele quer que o sigamos em verdade. Chegamos em Atos capítulo 12 e algo também vai acontecer. João Marcos está sempre sendo acompanhado, perseguido pelo amor do Senhor. Herodes matou Tiago ao fio da espada, prendeu Pedro. E diz no versículo 5 do capítulo 12, que diz assim: Pedro, porém, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então agora você tem a igreja intercedendo a favor de Pedro. E mais adiante, nós vamos ver que Pedro é solto. E no versículo 12 desse capítulo, depois que Pedro é solto, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognonimado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A casa de Marcos está sempre cheia de irmãos. Você está vendo, irmãos? Em oração. E aqui nós temos um outro detalhe. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria. A casa não é de Marcos. Jovens, as casas não são de vocês. A casa são dos seus pais. Não tranca o seu quarto como se fosse um hotel. Isso aí você pode fazer no hotel. Mesmo assim, tem hotel que você tem que deixar lá o cartãozinho e uma chave. Deus não criou o jovem, o homem, a mulher para sermos solitários. Nós somos criados em família. Você vive na família e sai da sua família para constituir uma nova família. Mas alguns querem viver dentro de casa de uma forma solitária, como se a casa fosse um hotel e ninguém tem que se meter com a sua vida. Não, a casa é de Maria, a casa são dos seus pais. Você está debaixo do jugo e da autoridade dos seus pais. A menos que você se vá da sua casa, então você faça lá na sua casa o que você acha que deve fazer. Mas na casa dos seus pais, você tem que se submeter à autoridade e suportar o jugo. É um jugo de amor. Amém, queridos? E aí temos um outro detalhe. Diz o texto, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, apelidado Marcos. O nome dele é João, que significa graça, ou graça de Deus. Mas deram um apelido para ele. Que apelido é esse? Marcos. E o que significa Marcos? No grego é martelo, marreta pesada. Às vezes um jovem é assim. Por mais que os pais colocaram um nome atraente, bom, cheio de significado, às vezes ele é um martelo. Ele está sempre quebrando paradigmas, princípios, forçando barra, impetuoso, irreverente. E o Senhor colocou um jugo sobre esse martelo. Estão entendendo, irmãos? Interessante que a Bíblia tem muito isso de dar apelido às pessoas. A gente não gosta de apelido, né? Claro, não vamos fazer bullying, né? Tem uma menina aí que eu chamo de Magali, porque ela come muito macarrão, mas nós não vamos mexer com isso. Mas aqui os nomes são bons, são nomes de edificação. E é interessante que não há detalhes na Bíblia que deve passar por qualquer maneira. Nós devemos atentar a tudo isso. Agora, novamente, a casa de Maria, mãe de João Marcos, está cheia de irmãos. Não é maravilhoso isso, irmãos? Que o Senhor está cuidando de Marcos. Então, nós vamos ver que, em seguida, Barnabé e Paulo vão até Jerusalém levar aquela oferta que nós mencionamos ontem para suprir os pobres da Judéia. E quando eles voltam de Jerusalém para Antioquia, o que acontece? Vamos ver o que acontece? Quem que lembra o que aconteceu? Em Atos, capítulo 12, versículo 25.
Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo... Quem que eles levaram? João, filho da graça, porém apelidado de uma marretinha. Né, Marcelo? Bom, eu acho que eu vou com meu tio, né? Barnabé, filho da consolação, gente boa, posso dormir até mais tarde e tal. Coitado de João Marcos. Tinha um Paulo do lado dele. O jugo parece que pesou um pouquinho mais. O jovem está sempre procurando um meio de... Não vejo a hora de me libertar do jugo dos meus pais, das circunstâncias, do emprego. Quanto jovem não quer trabalhar de carteira assinada para não ter um jugo sobre ele? Lá foi João Marcos. E aí chegamos ao capítulo 13, quando o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé. Eles são enviados ao ministério, à obra do Senhor. Capítulo 13, versículo 4 e 5. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também como auxiliar, para não dizer servente de pedreiro, de obra, João Marcos. Que esse é o significado da palavra no grego para auxiliar. Alguém que ia trabalhar num serviço pesado. Enquanto Paulo e Barnabé estão viajando, ele carregava as malas. Na embarcação ele ia ter que remar. Ele ia ter que ajudar, porque ele era forte. Com os jovens está a força, com os mais velhos a sabedoria. E agora só está canalizando essa força de João Marcos. Ele era um colaborador, mas ele não estava na linha de frente. E essa é uma questão. Alguns irmãos são ingressados no ministério para servir, mas eles já querem na linha de frente e têm dificuldade de se submeter. Eles não entendem que, por enquanto, não é a obra deles. Assim como a casa também não é deles. Nada é deles. Nada é nosso. Para suportarmos o jugo que o Senhor nos deu. E nós temos que aprender a nos submeter uns aos outros no Senhor. Amém, queridos? Lá está João Marcos. Acho que era melhor ele ter ficado na casa de Maria, né? E lá vai ele. Mas a circunstância o levou. E nós sabemos que mais adiante, João Marcos voltou para trás, no versículo 36, do capítulo 15. Não, perdão, não é o capítulo 15. Ele volta... No capítulo, do versículo 13, do 12, ele volta. Isso. 13. Quando eu era mais novo, eu tinha memorizado tudo isso, irmãos. Agora estou precisando ter que rever. O Léo tinha razão, então? O Léo, esse negócio aí de chamar de cabelo branco... Não... 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Na verdade, essa mensagem não era para eu falar hoje. Hoje eu tinha liberado meu tempo para outros irmãos, mas pareceu bem encorajar os irmãos, na graça do Senhor. Mas você está vendo aqui João Marcos voltando? Essa é a questão, irmãos. Nós, às vezes, achamos que temos o direito de voltar. O senhor falou assim para Pedro: Pedro, quando você era mais novo, você se cingia do jeito que você queria e você ia para onde você queria. Quando você for mais velho, outro vai tomar você pela mão e vai guiar você para onde você não quer ir. Quando a gente é mais novo, como João Marcos, nós achamos que podemos nos vestir, nos determinar do jeito que a gente quer e guiar a nossa vida do jeito que a gente quer. E não queremos que ninguém intrometa em nossa vida. O Senhor falou isso para Pedro. João Marcos voltou, mas o Senhor falou para Pedro: quando você for velho, outro vai te tomar pela mão e vai te guiar para onde você não quer ir. Mesmo que João Marcos não está querendo, nem sempre, como nós, mas o Senhor, mesmo nas circunstâncias, está guiando João Marcos. E, infelizmente, João Marcos voltou. Ele realmente foi fazer o que mais lhe parecia bem. E, às vezes, o que mais nos parece bem não é o caminho do Senhor.
Isso gerou um dano na carreira de Paulo e Barnabé. Você lembra que eles tiveram uma grande discussão? Então vamos um pouquinho mais adiante, o capítulo 15. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé, filho da consolação, queria levar também João, ainda cognonimado Marreta, Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Quer dizer que Paulo tinha um rigor na disciplina que dá a entender que nem sempre Marcos se sujeitou a esse rigor. É uma pena quando as mães mimam demasiadamente seus filhos, ou os pais. Porque nós, querendo ou não, forjamos os filhos com caráter fraco. E se ele não aprender desde pequeno a se sujeitar a julgos, quando ele crescer, ele não vai querer estar embaixo de julgo nenhum. No passado, quando eu às vezes chamava a atenção das minhas filhas, a Mira assim: já você está nervoso, você está bravo? Eu falei: não, eu só sou homem, eu não sou uma flor. E as mães precisam entender isso. Mesmo que o pai esteja irado, não se escandalize. A ira faz parte da humanidade e representa o zelo de um pai, assim como Deus ficou irado e quis acabar com o mundo várias vezes. Irai-vos e não pequeis. Mas a ira é um vulcão em erupção, mostrando que chegou o momento que a disciplina tem que ser maior, porque a desobediência, a lassidão, a libertinagem chegou a um ponto que provocou também uma ira galopante. E às vezes é bom que o pai exploda, e é bom que os filhos saibam que tem pai que ama de tal maneira ao ponto de se indignar pelos seus pecados. O problema é quando você tem um pai banana em casa, que não importa o que os filhos façam, que eles não estão nem aí. Segundo pesquisa, o maior índice não é o maior índice. Filhos criados, poupados da disciplina, são tendentes à depressão, ao suicídio, e são pessoas de personalidade fracas. Então não temos que poupar a disciplina aos nossos filhos. E nem agora quando somos jovens. Às vezes os filhos fazem coisa para atrair realmente a disciplina, porque eles sentem falta do amor do pai. E nós achamos que é o contrário. Então, irmãos, João Marcos passou por muita disciplina. E agora mais uma. Eu não estou dizendo que Paulo está correto, mas eu estou querendo dizer que a fraqueza de João Marcos ter voltado para trás gerou uma crise na obra. E, às vezes, pela teimosia de um jovem, pela teimosia dos colaboradores, nós podemos gerar dano na obra do Senhor. Não seja rápido em tomar decisões, não seja rápido em relutar. Considere as coisas diante do Senhor. Tem pessoas que voltaram atrás e não tiveram Barnabé para os trazer de volta. Quantos começaram bem e, por causa do orgulho, não estão mais trilhando o caminho do serviço ou do ministério? Então, esse é um assunto muito sério. Barnabé, porque era filho de consolação, verso 37, quis que João Marcos fosse com ele, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não acompanhando no trabalho. Às vezes nós temos irmãos que acompanham no trabalho enquanto as coisas são convenientes para eles. Esses não são de fato colaboradores. Estão buscando algo para si. Às vezes, enquanto compartilhamos algumas coisas maravilhosas, conhecimento, literatura, todos estamos felizes. Mas quando tocamos na disciplina, nos afastamos. Que coisa lastimável isso, não? Houve entre eles, entre Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé levou consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Você está vendo que houve uma separação por causa de João Marcos? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e sejamos obedientes, não? Graças a Deus que, passado muito tempo, vamos em 2 Timóteo 4,10.
Vamos ler o 9, 4:9. Paulo está preso, final da sua carreira. Diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Era um companheiro de Paulo e o abandonou e amou o presente século. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Tomas contigo Marcos. E traze-o, pois me é útil para o ministério. Graças ao Senhor que Barnabé representando o Espírito Santo, e o Senhor nunca nos larga, nunca nos abandona, mesmo que venhamos voltar atrás como João Marcos, o Senhor fez um trabalho com João Marcos. E agora nós vemos João Marcos recuperado como um homem de fibra, que Paulo está dizendo que ele seria muito útil ao ministério. Ou seja, irmãos, sempre é tempo de arrependimento e de recomeçar. Não significa que alguém fracassou, que caiu, que pecou, que desistiu, que ele deve permanecer nesse estado de estagnação. O Senhor quer restaurar, e agora nós vemos aqui Paulo louvando e dizendo para trazer Marcos, porque era útil ao ministério. Paulo também vai falar de Marcos em Filemão. Capítulo 1, versículo 23, só temos um capítulo. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, verso 24, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Que maravilha que o Senhor restaurou Marcos, não? Verso 24. Nós temos mais uma passagem que Paulo menciona a Marcos, que é Colossenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. 4:9 de Colossenses. Agora 4:10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E, quem mais está aí? Marcos. Alguns falam sobrinho de Barnabé, outras versões primo de Barnabé. Sobre quem recebeste instruções, se ele for ter convosco, por favor, não façam como eu fiz no passado. Acolhei-o. Acolham Marcos. Ele aprendeu a lição, ele aprendeu a disciplina. Irmãos, essa palavra hoje não muito bem preparada, isso também nos ajuda, aos irmãos que falam a palavra, a ter confiança do Senhor, de você não ser perfeccionista, de querer ter um sermão, uma mensagem muito bem preparada, mas sim também tem hora que você tem que falar por encargo do coração, revelando a sua humanidade e as suas fraquezas na pregação, mas atingindo o coração dos irmãos. Às vezes, o fato de querer ser muito bom numa mensagem torna a gente muito sistemático, quadradinho, e perdemos a unção. Mas, irmãos, essa palavra hoje é uma palavra de amor. Como falamos de Barnabé, hoje nós falamos de João Marcos. Mas eu queria encorajar os irmãos, sabe? Bom é para o homem suportar o jugo, bom é para o homem suportar o jugo na sua juventude. Possamos nos submeter ao Senhor, irmãos, e aceitar a disciplina do Senhor sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por ter nos conduzido até aqui. Nós pedimos a sua graça, que o Senhor ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a ser fiéis ao Senhor. Seja como Barnabé ou como João Marcos, nós pedimos a tua graça.
Ô Senhor, tem compaixão de nós. Que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Abençoamos os jovens, os pais dos jovens, os irmãos que nos presidem. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria para honrar o Senhor em todas as circunstâncias. Só tenha misericórdia do Senhor e nos abençoe. Para a tua glória, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor.